Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite, mais uma aqui podcast, mais uma segunda-feira, muito grato por toda a mensagem, né, agradecer ao pessoal de Londres que vem mandando mensagem pra gente, pessoal da Alemanha, gente, muito obrigado, a gente fica muito feliz de estar alcançando tantos lugares assim que a gente nem imaginava. Pessoal de Portugal também, e a gente fica muito feliz de que Jesus, aonde Jesus está levando a mensagem dele, né, o testemunho dele. Então, assim, ó, meu agradecimento a todos, e eu tenho certeza, gente, que cada palavra que vocês têm liberado para nossas vidas, e principalmente esse projeto Maquilo Podcast, vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer, gente, os nossos parceiros Demarca Empreendimento, Prensadão do Urso, Granado Corretor de Imóveis e Nitrix. Vocês querem se tornar nosso parceiro, querem se tornar nosso apoiador, vai passar aí embaixo aí os nossos contatos. Por favor, gente, vai ser um prazer ter você com a gente. Aproveita, se inscreva no nosso canal, se inscreva, compartilha, aperta aquele sininho lá, porque você, toda segunda-feira, 8 horas da noite, a gente sempre tem um conteúdo novo, uma história nova, um testemunho novo daquilo que Jesus faz na vida das pessoas. Então, por favor, gente, se inscreva, é importante, e compartilha, envie para todos os amigos, para todos aqueles que você conhece, sua rede de amizade, e para que a mensagem do Senhor seja propagada em muitos lugares. Amém? Gente, a história de hoje é incrível, uma convidada incrível. Tenho certeza que você não vai se arrepender e acompanhar cada detalhe aí. Fica aí que você não vai se arrepender. Amém? Até daqui a pouquinho. Deus abençoe. Mônica, nossa, que prazer, mana, que prazer. Já era para ter sido já há algum tempo, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Prazer gigante ter aqui, mana. Seja bem-vindo no Maquilo Podcast. Amém, pastor. É uma honra, né? Estar aqui e creio que é cumprimento de promessa, né? Amém. O teu chamado, eu não vejo como um chamado, é uma convocação, né? Uau. Quando eu recebi o convite, foi logo ali no início das primícias, né? Eu falei, meu Deus, é só o começo e o Senhor já tá fazendo isso comigo. E foi muito incrível, porque foi a primeira vez que eu fiz os 7 dias das primícias. Sério? Então, E aí, mas e como foi? Meu Deus, foi tremendo, né? Só bênção. Foi bênção, né? Foi, meu Deus. Foi uma palavra mais afirmativa que a outra, né? Dando direção. Sim, e todos incrível, os né? dias. Top. Mônica, me conta, eu vou começar contigo como eu sempre começo com todo mundo. Natural da onde? Eu sou natural do Mato Grosso, do Sul, nascida lá. Eu fiquei lá até uns 2 aninhos mais ou menos, e depois eu fui para Francisco Beltrão. Uau. E aí eu fui criada em Francisco Beltrão, no Paraná. Conheço Beltrão. Perto de Pato Branco. Uma vez eu viajando, eu parei lá naquela torre, sabe? No meio da praça. Lá. Tem naquela torre? É um tipo do mirante, né? Isso, tem um restaurante agora lá em cima. Uau, que Sim, top. fizeram bem... Uma cidade bem pequena, né? É pequena. Perto da redondeza. Sim. E como é que veio para aí? Então, primeiramente meus pais vieram, né? Pra cá. E aí, depois de um tempo que eu vim pra cá. Entendi. Eu tenho 3 filhas. E aí a minha primeira filha foi minha mãe que criou. Entendi. E aí, na verdade, o que mais me trouxe pra Santa Catarina foi por conta da minha filha, a mais velha, né? Entendi. Que aí, como a minha mãe que cuidava, então ela acabou trazendo, porque ela não ficava longe da minha mãe, né? Entendi. Quando a minha mãe veio embora pra cá, eu acredito que... Eu não lembro, assim, mais ou menos, data e nem tempo, assim, com exatidão, né? Mas, mais ou menos, assim, ela tinha uns 8, 9 anos. Foi quando eu vim
Pra cá, pra Camboriú. pra... Aproveitando, conta a tua história, eu tô ansioso pra ouvir. Ai, né? meu Deus. Como eu te contei antes, bastidores, no dia que você contou, eu saí de dentro do que eu não queria ouvir. Porque eu sabia que ia chegar o dia que você ia estar aqui. Amém, pastor. Conta pra gente, mano. Desde onde você se lembra, encontrou Cristo. Conta pra gente. Amém. Bom, pastor, eu nasci num lar que não era cristão, né? Meu pai e minha mãe, eles eram um casal, assim, né? Viviam, mas tinha muita briga, né? Os dois brigavam muito. E quando eu tinha 5 anos, mais ou menos, nasceu meu irmão. E ali, na verdade, assim, ó, eu fui rejeitada já no ventre da minha mãe. Porque meu pai casou com a minha mãe só porque ela engravidou de mim. E aí, em um dos caminhos de volta que eu fiz com meu pai, eu descobri que ele só casou com ela por conta disso. Ele não amava a minha mãe. Entendi. Então, eu tive a rejeição. A primeira rejeição foi no ventre da minha mãe. Uhum. A segunda rejeição o Senhor me trouxe foi quando o meu irmão veio. No nascimento do meu irmão, eu tive a segunda rejeição. E pra mim foi bem difícil. Mas a segunda rejeição de que forma? Por conta que era só eu e a minha mãe não queria ter outro filho. Minha mãe só queria, por conta das traições, por conta da vida que ela levava com meu pai, ela não queria ter mais filhos, né? Então, ela só queria ter a mim. E aí, quando meu irmão veio, bagunçou a casa toda, porque minha mãe teve depressão. E aí, no meio dessa depressão, ela me rejeitava muito, muito, muito. Eu apanhava muito, não entendia muito, né? Mas eu me lembro, assim, era muita... Ela chorava muito. Então, aquilo foi gerando em mim a rejeição, né? Uma depressão pós-parto, tipo assim. Isso. Uhum. Exatamente. Mas e aí, relação com o irmão era tranquilo? Eu aceitava, era uma criança, né? Sim. Mas eu me lembro de um episódio que ele chorava muito. E a minha mãe estava lavando roupa do lado de fora. E aí, quando a minha mãe... a minha mãe pediu pra mim cuidar dele. Eu era uma criança pequena, né? Tinha uns 5 anos. E eu entrei e fui até a cama. E ele chorava muito. Aí eu olhei, tinha uma fraldinha de boca. Eu peguei a fralda e coloquei tudo dentro da boca dele. E a minha mãe se deu por conta que ele tinha parado de chorar. E ela entrou bem rápido, mas eu acredito que foi uns minutinhos ali. Se ela demorasse mais, ele tinha morrido. Porque ele tava bem roxo já. E aí eu lembro que eu apanhei muito da minha mãe. Mas coisa de criança mesmo? É coisa de criança, mas na minha cabeça eu pensei, vou cuidar, ele tá chorando, vou fazer ele parar de chorar. Então eu coloquei toda a fralda na boca dele. Meu Deus, que meus filhos não escutem. Sim, pastor. Que o Benjamin, misericórdia, às vezes na hora tá brincando com o Benjamin. Tem que estar de olho. Mas é que da minha mãe não tinha discernimento, né? Não, com certeza. Então acabava deixando. Sim. Ela foi criada dessa forma. E aí a gente foi crescendo, O meu pai sempre da mesma maneira, nesse sentido assim de... Ele traía muito a minha mãe. Ele bebia, ele saía pros bares. Eu lembro do meu pai jogando carteado. E eles brigavam muito, meu pai e minha mãe. Muito, muito, muito. Era questão de traição, bebida, o vício no baralho. E aí isso se prolongou por muito tempo. E eu lembro que eu apanhava muito. Apanhava por qualquer coisa. E a minha mãe sempre me rejeitava. Por conta da raiva, acredito eu, dele, do meu pai, e eu sempre fui assim de querer abraçar. Eu sou aquela irmã do abraço, né? Eu amo abraçar, tá perto. Então a minha mãe, ela sempre me rejeitava, ela sempre me empurrava, ela sempre não queria assim, sabe, tá? Ela tinha uma raiva dentro dela. Ela não era feliz, né? Ela tinha depressão, ela tomou por muitos anos, ela tomou remédio de antidepressivo. Foi assim muito... Meu Deus, na minha infância, assim, eu me lembro... Tanto é que eu me lembro bem poucas coisas, assim. Não me lembro com exatidão. Eu lembro mais velha depois, mas assim, de pequena, mas eu lembro que apanhava muito. E nessas brigas que você fala, tinha também agressão entre teu pai e tua mãe? Não, mais verbal, assim. Grito, ele batia, jogava as coisas, assim, né? Mas, assim, dele bater na minha mãe, não me lembro, assim. Menos mal, né? Sim. Mas e aí, como é que foi o desenrolar das coisas? E aí foi passando, né? E aí o que aconteceu? Com tudo isso, eu fui uma adolescente muito rebelde. Muito rebelde.
Na verdade, eu perdi a inocência com... acredito que eu tinha uns 8 para 9 anos, mais ou menos, ali. Na casa de uma tia. A gente pegou uma revistinha, aquelas revistinhas pornográficas. E ali, o Espírito Santo me trouxe. Que eu perdi a minha inocência. Eu tive um abuso visual. Porque foi a primeira vez que eu tive um encontro com imagens, né? De íntimas. Isso, Então, pra mim, aquilo aflorou, né? Aquilo ficou bem... Né? Eu lembro que foi eu e meu irmão que pegamos. Achamos isso. Isso ficou assim, né? Só que eu lembro que aí começou... Você já perde a inocência. Porque você já começa a olhar de uma maneira diferente. Já começa, né? Muda tudo. A ótica muda por completo. E aí eu lembro que ali perto dos 12 anos, mais ou menos, eu já namorava. Eu era uma criança, mas eu já namorava. Com a rejeição dos meus pais, principalmente do meu pai, né? Que ele não estava muito presente. Ele não era um pai assim que... Ai, minha filha, eu te amo. Pegava no colo. Era muita surra, era muita palavrão. Meu pai era um homem que ele amaldiçoava muito. Ele lançava muita maldição, sabe? Então, e aí foi. E quando eu tinha essa idade, de 12 para 13, mais ou menos, tinha um vizinho. E esse vizinho, ele se aproximou da minha vida e veio vindo. E até que, na verdade, eu comecei a ter relação com ele. E ele era bem mais velho, na época ele tinha 24, 25 anos. E ele era próximo da nossa casa, ele era amigo, ele jogava bola com meu pai e tal. E aí meu pai trouxe esse abençoado pra namorar comigo. Mas eu tinha ali 13 anos, eu era muito criança. E eu só fui, na verdade, contar isso pra minha mãe, quando aconteceu ali, quando eu passei por um retiro, porque a gente veio da Igreja Católica, né? Então, como eu era muito rebelde, me levaram pro tal do retiro. Então, eu fui pro retiro. Aí, chegando lá, ali Deus já falava comigo, assim, né? De uma maneira. Então, eu entendi que eu tinha que contar isso pra minha mãe. Nossa, eu lembro que quando eu contei, minha mãe chorava muito. Porque para ela, eu ainda era a menininha dela, né? Embora da forma dela, de criação, enfim. Então, foi muito difícil. E aí, eles trouxeram essa pessoa para ser meu namorado, mas não durou muito tempo. Só que até então, já tinha perdido a minha inocência, já tinha ido, né? Então, ia pra escola, eu gazeava muita aula, não queria saber de estudar, nunca quis saber de estudar. Era, para mim, tipo assim, tivesse oportunidade, eu gazeava aula. E sempre com meninos, sempre nessa busca, né? Sim. Acredito que pela rejeição que eu sofria, não tinha paternidade em casa firmada, de sentar, conversar. A minha mãe nunca conversou comigo sobre, assim, drogas, sobre a sexualidade. Nunca me falou, nunca me instruiu de uma maneira correta. Eles sempre me falavam, assim, de uma maneira leviana, assim, por cima, sabe? Não era muito, assim, era bem pincelado, não era com muita exatidão. Então, foi passando o tempo. E aí, comecei a namorar, entre um namorado, sempre nesse vai e volta de meninos. Aí teve uma época da minha vida onde me relacionei com meninas. Uau. Então, não tive a relação íntima, mas ali, né, aquele afeto, aquele despertar. Mas aí já logo passou, foi algo bem, assim, rápido. Isso na adolescência? Na adolescência. E aí, aos 15 anos de idade, eu engravidei. Uau. Eu tinha 15 anos. E meu pai, assim, para ele foi muito difícil, porque na época, eles tinham passado por era um tipo de retiro para casais. Era a lareira, na época que eles chamavam. E aí, o meu pai e minha mãe estavam um pouquinho melhor, assim, os dois. E aí, meu pai participava da igreja, ele era muito ativo. Ele era presidente da igreja, então eles sempre estavam trabalhando e tal. E a gente tinha a nossa família para as pessoas como exemplo. E aí, quando aconteceu isso, meu Deus, ele queria vender a casa, ele ficou muito brabo. E ele não queria abandonar a igreja, queria sumir. E ele ficou os 9 meses da minha gestação sem falar comigo. Ele passava dentro de casa, parecia que eu era uma estranha. Pra mim, aí foi a terceira rejeição. Pra mim foi muito difícil, porque eu lembro que eu queria contar, eu queria, né, falar, e ele não queria saber. Ele falava assim comigo como se eu fosse uma pessoa estranha. E foi até o nascimento da Isadora, até o nascimento dela. Só que quando a Isadora nasceu,
que ele viu ela, que ele colocou os olhos nela, parece assim que tudo aquilo mudou. Ele me pediu desculpa, não houve perdão, ele me pediu desculpa. E aí, eu acredito que por conta dessa rejeição que eles tiveram comigo ali, o meu pai, ele pegou a Isadora para ele. Sabe, a minha filha e a minha mãe. Então, eu não levantava de madrugada, eu não fui mãe. Eles saquearam a minha maternidade. Ali foi o primeiro que o Espírito Santo me trouxe, foi que na ânsia deles cuidarem de mim e dela, porque eu era uma criança, né? Era uma adolescente, imagina, 15 anos. Engravidei com 15 e ganhei com 16. Então, eles pegaram ela, assim, para cuidar. Era sempre a minha mãe que ficava no hospital. Sempre ela que cuidava. Eu fui dar banho na minha filha quando ela sentava na banheira já. Uau! Aham. E foi uma forma, de repente, de eles até avivar o casamento deles, né? Sim. E aí, E aí veio aquele gás, assim, pros dois. E aí foi indo. Só que nisso deles pegar a Isadora pra eles, eu tive liberdade. Então, eu fui de novo pro mundo. Então, e cada vez mais. Aí eu comecei a trabalhar. Aí terminei o meu estudo, o ensino médio, por conta da minha mãe. Eu já não queria ir, porque eu sofria muita rejeição na escola, muito bullying. As pessoas davam risada, as adolescentes, os amigos, né? Tiravam sarro. E eu não queria, sabe? Porque imagina, muda todo o corpo da menina, fica, né, ali. E outra, você não... O pai não era um pai presente. O pai da minha filha não era um pai presente. Foi um namorico que a gente teve, não foi nenhum relacionamento. Entendi. Então, pra mim era muito difícil, sabe? E eu fui levando aquilo. E a minha mãe, não, você vai pra escola, você precisa terminar. E eu fui. Mas eu ia, mas não tinha responsabilidade de mãe, de maternidade. E aí foi passando. E eu sempre, desde muito cedo ali, não lembro a idade exata, mas a minha família, ela sempre foi marcada por muita bebida. A gente bebia muito, assim, sabe? Final de semana vinham os parentes, a gente bebia, sempre foi assim, sabe? E eu cresci nesse meio, então beber era normal pra mim. Então, ali, tentando preencher aquele vazio, né? E cada vez mais. E eu saía, eu gostava muito de dançar. Então, eu saía pros bailes e sumia. Tinha vezes, assim, que eu saía 3, 4 dias e não falava pra minha mãe onde eu tava. Ela não sabia onde eu tava. E era com piazada. Nessa fase eu não cheguei a usar drogas. Foi depois. Mas, porque eu tinha muito medo. Porque já tinha, assim, alguns primos que eu via, assim, eu ficava com muito medo. Então, mas era bebida, assim, e os namoradinhos. E a minha mãe, nossa, aí quando eu voltava pra casa eu apanhava muito. Apanhava. Até que daí meu pai falou assim, não adianta bater mais. Ele aprendeu que precisava conversar. Só que até então a minha vida já estava toda bagunçada. Mas ele ainda tentou, né? Ele tentava conversar, tentava amenizar tudo aquilo. Eu sempre tinha, assim, o meu pai. Quando ele chegava, ele conversava. Nossa, pra mim era... Sabe? Só que já logo passava aquilo também. E sempre no mundo. Aí veio... Quando a Isadora completou 5 anos, veio a segunda gestação. Uau. E aí essa segunda gestação... foi um pouco diferente, porque o pai da minha segunda filha, ele era uma pessoa do sítio. Então, ele era uma pessoa assim, ele não bebia, não tinha vício, ele não era mulherengo, ele não era... Totalmente diferente. Mais reservado. Então, ali eu vi a oportunidade de viver algo que eu nunca tinha vivido. E, de fato... Eles eram de uma família muito boa, assim, né, financeiramente e tal. E eu lembro, assim, que, meu Deus, pra mim foi como viver, assim, um conto de fadas. Porque a gente montou a casa, alugamos o lugar, e as coisas, assim, era tudo novo, sabe? Assim, foi comprado tudo... Eu que escolhi, era tudo muito, sabe? Nossa, eu falei assim, meu Deus, agora eu vou viver um casamento, né? Eu vou ter minha família. Só que o vazio, ele continua ali. Não tem como. Você pode preencher com coisas, você pode preencher com... Eu tinha tudo. Ao ponto que no final, eu tinha uma moça que vinha na minha casa e limpava a minha casa. Porque era briga por conta da limpeza, organização. Então tá, vamos resolver esse problema. Então eu vou pegar alguém e você vai ficar tranquila. Mas não tinha nada. Então assim, pra mim também não tava bom.
a forma que ele era, porque ele era muito parado. Então eu gostava de sair, de dançar, e ele não gostava. Pra tu também dele, aprendeu a beber, ele tomar cerveja comigo. Ele não... Eu fui a primeira namorada dele. Entendi. Então, foi muito diferente, assim, sabe? Então, a gente ficou, nesse tempo ali, ficamos 1 ano, deu acho que uns 2 anos, mais ou menos. E aí, mais uma vez, eu já não queria mais aquilo. Eu tinha tudo, mas eu olhava e pra mim era como se eu não tivesse nada. Era o vazio. Hoje eu olho e penso assim, meu Deus, era o vazio que estava dentro de mim. Eu tinha tudo. E nessa época eu já tinha... E ele era uma pessoa assim muito... vai fazer tua carteira, vai... Ele me incentivava muito. Impulsionava. E eu sempre trabalhei assim, na época eu trabalhava no frigorífico, foi onde eu conheci ele. E eu sempre tive um sonho de ser empresária, de ter alguma coisa pra mim, enfim. E não depender, porque eu cresci ouvindo a minha mãe falando, você nunca vai depender de homem. Você sempre vai trabalhar, vai correr atrás dos teus objetivos e você não vai depender de homem. Porque era essa a mentalidade que ela tinha, então era isso que ela passava pra mim. Ela não queria que eu sofresse aquilo que ela sofria, né? E eu sempre tinha isso muito forte na minha cabeça. E eu lembro que, nesse tempo que eu trabalhava no frigorífico, aflorou a parte da beleza, né? Que é onde eu atuo hoje. Então, na época, eu só fazia unha. Eu trabalhava e saía fazer unhas. E quando eu ia fazer unhas, eu me sentia... Eu falava assim, uau, é isso que eu quero fazer. Só que ainda não podia, né? Assim, largar totalmente o meu... Eu era muito insegura. Eu tinha muito medo, eu não acreditava em mim. Naquilo que eu carregava. Porém, eu ouvia muitas pessoas falando, mas eu não... Era uma coisa assim que eu falava, será? Não, eu gostava do que era... de ter aquele salário, né? Ali no final do mês. O certo. O certo, exatamente. Então, eu tinha muito medo. Eu tinha uma insegurança ali. Então, mas nesse meio tempo ele falou assim, tá, você quer fazer o curso de cabelo e tal? Você vai fazer. Vamos se apertar, vamos, né, se organizar e você vai fazer. E eu comecei a fazer esse curso de cabelo. Só que foi a pior coisa que eu fui fazer. Porque em outra cidade... Era em Pato Branco, era pertinho, 1 hora e pouco, mais ou menos. Só que aí foi como se tivesse dado asa pra cobra voar, né? Porque foi bem complicado. Ali, eu conheci umas meninas, aonde eu fazia a unha delas e elas eram prostitutas. E aí, num sábado, eu tava fazendo a unha de uma delas... E um dos caras, assim, falou assim, nossa, coitada da manicure, tá ali. Vamos dar uma cerveja pra ela. Imagina, eu amava tomar cerveja. Vamos dar uma cerveja pra ela, tá muito calor. Vou pagar uma cerveja pra ela. E ele pagou a cerveja pra mim. E eu realmente ia lá pra fazer a unha das meninas. E eu gostei daquilo. Eu falei, nossa, imagina, eu venho aqui, eu ganho meu dinheiro e ainda tomo uma cervejinha. Meu Deus, tá maravilhoso. Tá pronto. Só que o que começou a acontecer? Eu comecei a não ir mais no curso. E comecei a ficar nesse ambiente. Entendi. A ficar nesse ambiente. E aí, na minha cabeça, eu não tava se prostituindo. Porque, de fato, tipo assim, era muito difícil eu sair com alguém. Muito difícil nessa época. E eu ainda era casada com o pai da minha segunda filha. E aí, só que eu já não queria mais esse relacionamento. A gente brigava muito e não... Eu já tinha decidido, só que ainda não tinha saído de casa, né? Enfim. E aí ficou, acho que alguns meses. Até que ele descobriu. Ele descobriu e ele foi até nesse lugar. E eu tava só sentada, assim, né? Tomando cerveja e tal. Era na verdade, o que eu fazia. Tomava cerveja e conversava com as pessoas, assim. Não era como elas, assim, né? Mas eu tava naquele ambiente. Sim. E não deixava de ser uma prostituição. Claro. E aí, pra mim foi bem difícil, assim. E quando ele me viu ali, eu falei, meu Deus, e agora? E aí ele, não sei o que, a gente brigou muito e tal. E aí foi quando eu resolvi me separar. Só que mesmo assim, a gente não se apartou. Ficou ali por um tempo e foi onde eu conheci o pai da minha terceira filha. Porque ele ia nesse lugar, só que ele ia pra conversar, pra tomar cerveja, enfim. E foi ali onde eu conheci ele. E aí eu me apaixonei. Pensei, meu Deus, é o homem da minha vida. Só que olha como eu tava cega num lugar daquele, de uma maneira, né? Só que antes de firmar esse relacionamento, eu saí com uma pessoa
E ali foi pelo financeiro mesmo. Ele me ofereceu uma boa grana ali. Eu falei, vou ali. E elas me falaram como que era e eu fui. Só que eu esqueci do principal. De se cuidar. E aí, o que aconteceu? Eu tive uma gravidez. Eu engravidei. Só que como elas já eram do ramo há muitos anos... mas como é que... Eu falei, e agora? Como é que eu vou fazer? E eu tinha certeza de que não era do meu marido na época. E elas, então, tira. Então, tu vai tirar. Eu falei, mas como é que tira uma criança? Tipo, eu era muito inocente naquele mundo ali, sabe? E aí, elas me instruíram, me levaram até uma mulher. Eu tomei um remédio e ali foi. Fiz o aborto. E esse aborto eu joguei nas costas do pai da minha segunda filha. E ficou por muitos anos, ele achando que era dele, a criança. E não era, na verdade. E não faz muito que eu fiz o caminho de volta com ele. 14 anos depois. Uau. E aí, eu falei, agora eu preciso me separar. Não tem como. Não posso mais ficar nesse relacionamento. E, né, deu. E aí, eu fui morar com essa amiga, que virou, assim, uma amiga muito... Ela me ajudava. Então, vem morar aqui. Vem me ajudar, não sei o quê. E você não precisa sair com ninguém. Só fica aqui me ajudando. Eu vou te dar uma porcentagem pra tu limpar, pra tu organizar. E assim foi. Eu fui morar num prostíbulo. E ali eu fiquei por um tempo. E, de fato, eu não saía com pessoas. Eu simplesmente estava naquele ambiente. Mas foi ali onde eu conheci a cocaína. Uau. Sim, uma coisa puxa a outra, né? Aham. Porque eu gostava muito de beber. Então, eu pensei assim, então eu não preciso sair com ninguém. Eu vou ganhar, né, uma grana ali tomando, que era o que eu gostava de fazer. E a cocaína cortava efeito álcool. Então, quanto mais você bebia, mais você ganhava. E aí, foi quando eles chegaram. A gente tem um negócio, não sei o quê. E eles chamavam ali o nome de Lover Boys na época. E aí, eu falei, o que é isso? E eles, isso aqui é um negocinho, tá? Mas isso vicia? Não, é bem tranquilo. Tu vai ver. E assim foi. Só que daí eu usava só de final de semana, que era quando bebia. E depois eu comecei a querer usar sempre. Eu me lembro assim que eu já estava usando todos os dias. Já estava usando todos os... Aquilo foi muito rápido em mim, sabe? E eu queria muito, porque daí aquilo eu esquecia da metade das coisas e ficava muito acelerada, muito assim. E aí eu falei, meu Deus, e agora? E aí foi quando eu engatei um relacionamento com o pai da minha terceira filha. Só que ele não gostava de drogas. Entendi. E aí foi a minha cunhada que achou, na época, na minha bolsa e mostrou pra ele. E aí ele falou, se você quer ter um relacionamento comigo, você não vai mais usar isso. Ele jogou fora e ele falou, se eu ver você usando isso, eu me lembro como se fosse hoje, eu vou esfolar o teu nariz no asfalto. Eu vou deixar você sem nariz. E eu falei, tá bom. E eu fiquei por um tempo, só que ainda continuei naquele ambiente. Namorava com ele me deixava lá. E pra mim tava tudo certo, assim. Pra mim era normal, porque eu não fazia nada. Então, pra mim, eu só tomava minha cerveja, ganhava meu dinheiro, tava tudo certo. Era o trabalho que eu tinha pedido pra Deus, olha só. E parei com o meu curso, não terminei, na verdade, não findei ele. E fiquei por um tempão ali. Até que, no meio dessa confusão toda ali, essa minha amiga resolveu ir embora. E ela não contou pro marido dela. E aí, ela foi embora e deixou esse ambiente ali sob os cuidados meu e desse pai da minha terceira filha. Só que eu não conhecia o pai da minha terceira filha. Não sabia quem ele era. Nossa. Nem imaginava na minha cabeça. Pra mim, ele só era um pintor. E aí, enfim, pegamos ali aquele ambiente e tal, e deu o maior da confusão. Né? Não posso entrar em detalhes, mas a gente saiu fugido daquele lugar. E aí eu fui viver com ele. Foi por isso que a gente foi viver junto. E aí, no meio de tudo isso, fazia 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente tava vivendo junto, eu engravidei da Paloma, da minha terceira filha. Só que quando eu deixei o pai da Isabelle, porque ele tinha muito amor por mim. Então, eu entendi o sofrimento dele, só que ele queria se matar. Eu tinha muito medo. Pensei, vai que ele faz alguma coisa e eu vou, né, me complicar. Aí, o que eu fiz? Eu deixei a minha filha com ele. A minha segunda filha com ele. E ali, pra mim, na época, eu sofria um pouco.
Mas quando eu tava na balada, na cerveja, no mundão, eu não lembrava dela. Assim, era bem pouco. Eu buscava de final de semana, mas até que isso foi ficando mais dias, meses, depois anos, e assim foi indo. E nesse meio tempo, quando eu tava ali com o pai da minha segunda filha, fazia 1 ano e meio mais ou menos, eu descobri a gravidez. Então, ali pra mim foi um choque. Eu pensei e até tentei o aborto. Mas não com remédio, porque eu não tinha recurso na época. Tomava muito chá, mas não aconteceu. Eu pensei, meu Deus, e agora? Mais um filho. E eu não queria. Não queria de verdade, eu não queria, porque eu comecei a conhecer quem ele era. Entendi. Então, ele aprontava muito pra mim. Então, eu falei, meu Deus, e agora? Mas eu gostava, então ficava naquilo. Aí, até que os 3 meses de gestação, ele foi preso. Quando ele foi preso, aí caiu meu mundo. Porque daí ali eu fui conhecer quem ele era, verdadeiramente. Uau. E aí eu falei, meu Deus, o que eu fui fazer? Saí de um relacionamento onde o pai da minha segunda filha nem sequer bebia uma cerveja para ir para um relacionamento totalmente conturbado, totalmente diferente. E assim, era coisa de filme, coisa que eu nunca nem imaginei viver na minha vida. E ali eu acompanhei essa pessoa por uns 2 anos e meio, mais ou menos. Ia escondendo da minha mãe e do meu pai. Eles não sabiam que ele estava preso. Isso com que idade? As minhas filhas foram de 5 e 5 anos. Eu tive elas. Mais ou menos. Então, eu devia ter uns 20 e poucos anos ali. Mais ou menos. E aí eu falei, meu Deus. E aí a minha mãe veio um final de ano, não falou nada. E ela veio visitar na minha casa. E ela foi no mercado. E a mulher do mercado falou. Ai, teu genro, não sei o que, como é que tá lá, não sei mais o que. E a mulher falou pra minha mãe. E eu falei, meu Deus, e agora? E a minha mãe veio. Eu já tô sabendo de tudo. E não sei mais o que. Ela me imprensou e ela falou, não, eu já tô criando uma filha tua. Eu crio 2, não tem problema. Vamos junto comigo. Minha mãe queria me levar embora na época. E eu não quis. Eu já tava assim, na finaleira da minha gestação. Mas eu lembro que eu chorava muito. Eu pensava muito em suicídio, me matar, tomar... Teve uma vez que eu tomei remédio. Mas tomei remédio pra dor de cabeça, remédio assim, né, em excesso. Então, o que me dava era sono, uma letargia, assim, mas nunca me deu nada, assim. Deus cuidando, né? Uma gravidez, era Deus cuidando, literalmente. E aí, até que a Paloma nasceu e eu me vi sozinha, porque minha mãe não tava. Eu sempre fui cuidada. Quando eu tinha as minhas filhas ali, minha mãe sempre estava, minha avó sempre estava, minhas tias sempre estavam, porque sempre foram uma família muito acolhedora nessa parte. E eu estava sozinha, só tinha minha sogra na época, e ela era bem complicada. Então, para mim foi muito difícil, assim, sabe? Eu me vi sozinha. Só que nesse meio tempo que eu continuei a visitar ele fugia de uma cadeia para outra. Era bem complicado. E aí, eu falei, meu Deus, até quando que eu vou ficar? E aí comecei a descobrir coisas que ele fazia quando ele estava na rua. E aí, na fila da cadeia, as mulheres falavam assim, meu Deus, o meu faz não sei quantos anos que tá aí dentro. E toda vez que ele sai, sabe onde ele vai? Ele vai pra mulherada, ele vai pra bebida. Enquanto ele tá aqui, eu sou a única. Depois que ele sai... E aí eu falei assim... Meu Deus, e daí eu ficava pensando assim, sabe? Era o Espírito Santo, né? Já trabalhando em mim. E eu pensava assim, meu Deus, eu vou ficar todo esse tempo esperando. E ele nem é tudo aqui. Tipo, e aí eu comecei a ver, as escamas dos meus olhos caíram. E eu comecei a olhar pra ele e ver quem ele era realmente. E eu falei, não é amor, era um aprisionamento que eu vivia. A escravidão. Emocionalmente, porque eu tinha muita codependência. Então, ele me dava migalha, era migalha mesmo, não era atenção, era migalha. E eu tava ali, segurando aquilo ali, por conta do orgulho também, porque eu não queria voltar para meu pai, para minha mãe, de novo, mais uma vez. Eu sempre tava naquela busca do, eu conquistei, eu consegui, vocês não me ajudaram, mas olha onde é que eu tô, entendeu? Sempre tinha isso dentro de mim, até conhecer Jesus, sempre. Uma altivez, um orgulho, uma soberba, sempre. Era muito, algo que me acompanhou por muitos anos. Uma das características da orfandade, né? Sim.
Eu tentar provar que você tá bem, que você tá, né? Enfim, e aí foi quando a minha mãe começou a falar pra mim. Eu lembro que a minha mãe me ligava muito, ela falava, vem embora pra cá, deixa tudo aí, e eu vou te cuidar, e você arruma um emprego, você já faz unha. Meu Deus, você faz cabelo, você consegue num salão. E começou a trabalhar na minha vida. E a minha mãe, embora católica, mãe é mãe. A mãe, ela quer cuidar, ela quer zelar do filho, imagina? Sim. Então, ela se preocupava, ela chorava muito. E eu comecei a falar, meu Deus, então eu vou pra lá. Mas, nesse meio tempo, eu pensei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou chegar e vou falar pra abençoado que eu não vou mais? Porque era só eu. Ninguém ia lá visitar. A mãe dele falou que se ficasse lá por alguns anos, ela não ia ver. O pai foi por um tempo, mas ele acabou falecendo. Foi muito, assim, ele teve um câncer, morreu. A irmã, por um tempo, foi, assim, mas não era também uma coisa. Então, ele só tinha mim, na época. E eu fui e eu falei, olha, eu vou embora. Eu não quero mais viver contigo, pra mim não dá. E aí, nesse tempo, eu tava com a minha filha, eu tinha deixado com essa minha cunhada, a irmã dele, porque eu não conseguia creche pra Paloma. Não conseguia ninguém pra cuidar dela. Então, a única opção que eu tive foi deixar ela com ela por um tempo, até pra mim poder trabalhar. E aí, pra mim poder depois buscar. A minha ideia sempre foi essa. Nunca foi deixar, porque eu já tinha isso que eu tinha deixado da outra, então eu não queria deixar a Paloma assim, sabe? Sempre foi meu... E aí, a minha mãe falando e tal, eu falei, tá, eu vou embora e vai dar tudo certo. E aí, essa minha cunhada sempre falava assim, ó, quando você for embora, eu vou te devolver. A filha é tua, fica tranquila. E assim foi. Eu lembro que eu saí com o ônibus de Santa Isabel do Oeste e passei por Beltrão. E em Beltrão, ela tava lá na rodoviária esperando com a minha filha, com as roupas dela, com tudo dela. E ela me entregou a Paloma e eu peguei a Paloma e vim embora. Quando eu cheguei, não vim direto para Camboriú. Eu fiquei um tempo em Timbó. E aí, nesse meio tempo, eu já tinha conhecido uma outra pessoa ali, em Toledo, onde eu morava. E era uma pessoa também totalmente conturbada, bem... Meu Deus, um relacionamento, assim, foi um dos piores que eu tive. Na realidade, tu tava sendo um imã pra esse tipo de... Era todos relacionamentos destrutivos. Todas da mesma maneira. Sempre envolvendo droga, sempre envolvendo muita bebida. Então... E era aquilo, né, que tava ali. E sempre vinha, da mesma maneira. E eu vim embora e tal. Fui ali pra minha mãe. Fiquei um tempo na casa da minha mãe. E ela conseguiu um emprego pra mim onde ela trabalhava. E eu comecei a trabalhar. E aí, eu lembro que essa pessoa começou a me ligar. Me ligar, eu vou embora, eu amo você, e não sei mais o que, não sei mais viver sem você, eu vou te procurar em Santa Catarina. E veio atrás de mim. E a minha mãe falando, fica um tempo sozinha, não adianta você ficar com relacionamento. E eu não queria saber, eu não queria ouvir. Eu queria preencher aquele vazio que estava dentro de mim. E eu achava que era com um relacionamento. Então, sempre tinha alguém para me... eu precisava ter alguém para me elogiar, para estar ali junto comigo. Eu não me via sozinha. Entendi. Sabe? Não conseguia ficar sozinha. Não conseguia. Eu terminava um relacionamento e já começava outro. E todos eles destrutivos. O único que não foi assim foi o pai da minha segunda filha, que ele era uma pessoa assim muito... Ele sofreu muito. Ele sofreu muito, 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 muito. Acredito que parte das coisas depois que eu passei foi por conta do que eu causei na vida dele. Porque você planta, você colhe. Então não adianta. Não tem como plantar chuchu e colher berinjela, né? Não. Eu tinha, assim, convicção do que eu tava vivendo depois do relacionamento que eu tive com ele, do que eu tinha feito pra ele, porque eu fiz ele sofrer muito. Eu tava colhendo. Não tinha como não ser dessa forma. E essa pessoa veio, eu tive um relacionamento muito, assim... Eu nunca tinha passado pela violência. E ali foi o último ali, que aí ele me bateu. Ele usava... Eu descobri que ele tava usando droga. E a cocaína também, de novo. E aí, nesses encontros que a gente tinha, logo no começo do relacionamento, eu voltei de novo com a cocaína junto com ele, porque conhecia, então, sim, vamos ali, vamos se embalar. Mas daí deu. Não, agora vou pegar minha filha, agora deu, né? Eu quero ser uma mãe de família, vamos ter uma família. Isso não vai mais, né, tá na nossa família. Mas não foi assim que aconteceu. Porque eu tinha controle daquilo, mas ele não tinha. E eu nem sonhava como era. E até que
ele me bateu. E eu peguei o telefone, liguei pra polícia, a polícia veio, levou, ele ficou acho que 3 ou 4 meses preso. E depois ele saiu, né, eu pedi perdão ali pra ele, pelo que eu tinha feito, que ele tinha ficado com raiva, né. Pensei, meu Deus, né, vai que... Eu conheço a pessoa até um ponto, né, vai saber até onde. Enfim, ele foi embora, e ali eu fiquei, na minha mãe. E aí a gente bebia muito. Nesse tempo a minha mãe se separou do meu pai. Pra mim foi muito difícil. Eu tinha 25, 26 anos quando a minha mãe e meu pai se separaram. Então, assim, eu sempre soube que o meu pai aprontava, assim, pra minha mãe. Então, eu ver a minha mãe com outra pessoa depois de separada do meu pai foi muito difícil. Porque pra mim, a minha mãe era do meu pai. Eu tinha um negócio de relacionamento, eu queria, sabe? E eu falava assim, meu Deus, não... Pra mim foi muito difícil, embora eu já era maior, assim, de idade, já tinha minhas filhas, mas pra mim foi muito difícil lidar com aquilo ali. Então, eu ver o meu pai com alguém, ele era bem de boa. Mas quando a minha mãe trazia alguém... E assim, foi 2 relacionamentos que ela teve depois do meu pai. Então, pra mim, foi muito difícil, assim, sabe? Mas aí depois eu fui entendendo. Enfim, aí eu conheci uma outra pessoa. Fui numa festa e eu fui trabalhar num salão de beleza, onde eu tanto queria. Nesse salão de beleza eu aprendi muita coisa. Porque a parte de cabelo onde eu parei, ela começou a ativar dentro de mim de novo. E eu sempre fui, assim, muito de querer aprender. Sempre tive muita sede de aprender. E eu lembro que eu só fazia a unha naquele lugar. Mas ela pedia, né, pra mim lavar cabelo, escovar. Quando ela tava fazendo mechas, eu sempre tava ali olhando. Eu achava o máximo aquilo que ela fazia. E aí ela falou, você quer aprender? Então, ela me botava pra escovar o cabelo dela. Mas na época eu não tinha muito entendimento, eu não gostava muito. Eu me sentia usada, assim, sabe? Eu falava, ela tá se aproveitando de mim, não sei o quê, enfim. E ela era uma pessoa, assim, muito querida. Ela me tinha como filha. Depois de um tempo, se ela fazia um lanche, alguma coisa, almoçava na mesa dela, foi muito assim, sabe, um vínculo muito legal que a gente teve, assim, sabe? Eu aprendi muito com ela, sou muito grata pela vida dela. Ela tem salão de beleza ainda até hoje em Timbó. É uma pessoa maravilhosa. Aprendi muito, assim, eu digo que ali começou a ativação real do meu propósito. Uau. Porque foi através da vida dela. Porque ela olhava pra mim e ela via que eu tinha potencial. Porque ela me impulsionava, sabe? Da maneira dela, mas ela me impulsionava. E quando eu cheguei pra ela que eu tinha conhecido esse rapaz, ele era daqui de Balneário. Só que também era um relacionamento que só Jesus na misericórdia. Eu creio assim, que Deus usou ele como um anzol, uma isca, pra me trazer. Foi o último. Pra me trazer pra cá. Porque eu sempre sonhei em coisas altas, em coisas... Mas eu nunca tinha vivido. E quando eu conheci ele era... Eu não sei se ele é ainda, mas ele era corretor de imóveis na época. Então, ele conhecia um mundo totalmente diferente do que... E então, ele começou a me apresentar esses lugares. Era aquilo que tu almejava, na realidade, né? Sim. Até pra caber dentro da situação que tu sonhava em relação a ser vista, a ser aceita, né? Cara, um nível de orfandade gigante, assim. Muito. E aí ele veio e me apresentou todo esse mundo. Nossa, eu fiquei muito deslumbrada. E ele veio e me trouxe para Balneário e me mostrava as coisas, os lugares. Me levou nos melhores salões de beleza para mim fazer teste. Em todos eles eu passei, porque eu sempre, assim... Eu gostava muito de fazer unha, assim, sabe? Era uma coisa... Sempre foi a minha paixão, fazer unha. Eu amo. Então, eu sempre trabalhei muito bem nessa parte. E aí, eu fiz teste em vários salões de beleza em Balneário. Então, eu olhava e falava assim, meu Deus. E ele ficava na minha cabeça assim, sabe? Me fazendo sonhar. Nossa, já pensou? Você começa a trabalhar num salão desse, daqui a um pouco você abre um pra você. E não sei mais o que. Ele me impulsionava muito naquilo que eu sonhava, sabe? Entendi. Então, eu comecei a conhecer lugares caros, roupas caras, perfumes, lojas, lugares onde a gente ia. Era pessoas, assim, de muito... Era alta sociedade mesmo. E eu falei, uau, meu Deus. É isso. É isso. Pronto. Conheci a mãe dele, ele era filho único na época. Só que quando eu vim pra cá, eu vim com a certeza. Eu falei, não,
agora eu vou mudar de vida, agora vai ser, meu Deus, vai ser um negócio. Aí eu fui pra esse salão de beleza, onde eu tinha feito o teste, e comecei a trabalhar. Só que eu sempre fui muito de conversar com as pessoas. Eu nunca vi as pessoas como números, como valor. Eu sempre, tipo assim, se a pessoa queria conversar um tempo mais, eu sempre conversava, eu sempre dava uma atenção melhor. E aí, automaticamente, o que começava a acontecer? As clientes queriam fazer unha só comigo. Então, nos lugares onde eu passei, eu sempre tive dificuldade nesse sentido. Porque daí as outras que estavam muito mais tempo, tinha uma rotatividade não podia ser só com aquela, tinha que ter uma rotatividade. E aí, onde o cliente, quando ele tá pagando, ele que vai escolher. Sim. Então, e aí, como ele oferecia pra mim essa vida, não era assim, hoje eu vejo que também era migalhas, não era. Era uma coisa aqui, outra ocular, não era tudo aquilo que ele falou. Sim. Né? Tudo aquilo que ele me mostrou. E quando eu cheguei, o apartamento não era dele, era da mãe dele. Então, era totalmente... Comecei a descobrir muita mentira, sabe? E ele era um cara muito mulherengo. Acho que de todos os que eu já tinha tido anteriormente, acho que em todas as lojas de balneário ele tinha alguém. Todas. Você não tem noção. Só que ele era uma pessoa assim, que ele aprontava e dele vinha e trazia um presente. Então, eu ficava assim, sabe... apaixonada, meia tonga, com aquilo ali, assim, sabe? Tudo muito... E eu me deixei me envolver. E fui. Só que até que eu descobri, eu falei assim, meu Deus, não é isso que eu quero pra minha vida. Eu quero trabalhar, eu quero ser alguém. Eu não posso viver atrás de algo dessa maneira. Porque, e assim, eu nem sou a única mulher dele, ele tem um monte, e eu não quero isso pra mim. Então, foi aonde, na época ali, quando eu descobri, eu dei uma surra nele. Foi bem punk, assim. A mãe dele tava no apartamento no dia, a mãe dele tirou ele do apartamento. A mãe dele falou assim, ó, você trouxe ela, não trouxe? Então, agora você vai cuidar. Eu falei pra você não trazer. Então, se você trouxe, agora você vai cuidar. E aí, ela me deixou lá no apartamento, ela disse assim, ó, até você se achar um... Daí, eu saí daquele salão onde eu trabalhava, porque me colocaram pra servir café. Porque aí as clientes queriam fazer o atendimento comigo e a dona do salão, por conta das outras, começaram a pressionar. Então, me colocavam para servir café. Ah, não tem cliente para ti hoje. Ah, não tem cliente para ti hoje. Mas daí eu encontrava as pessoas no mercado, na padaria, as clientes. E elas, nossa, meu Deus, você tá trabalhando bastante, né? A gente não conseguiu horário contigo. Ah, não sei, sempre a mesma conversa. Eu falei, como assim? E eu tô, 2 semanas, 3, sem atender uma cliente. Só servindo o café. E ainda não tava nem ganhando pra servir o café. Uau. Né? Se ganhasse, pelo menos, pra servir o café. Pra sabotar mesmo. Tava tudo... E eu falei, não. Porque elas diziam que eu não precisava. Por conta que ele era uma pessoa um pouco influente. Então, elas pensavam assim, você tá aqui... Você quer roubar só o nosso lugar. Você não precisa. Elas pensavam assim, dessa forma. E aí, fiquei sem emprego e tal, e comecei a atender a domicílio. E aí, ao mesmo tempo que eu tinha tudo, daqui um pouco eu já não tinha nada de novo. Aí comecei, né, a descobrir tudo aquilo, passando por aquela briga. E ela me deixou nesse apartamento. Daí ela falou assim, você vai ficar o tempo que você quiser. Seja 5, seja 10, não interessa. Ele vai te sustentar, porque eu falei pra ele não trazer você. E ele não me obedeceu. Então, ele vai te cuidar. Então, ele levava a compra, então, mas isso durou 3 semanas, mais ou menos. Porque não era aquilo que eu tava buscando. Eu falei, não, eu não quero ser sustentada por ele. Ainda nem tem um homem dentro de casa, então eu não quero. E aí eu saí. Conheci uma massagista num outro salão de beleza. Onde ela falou assim, não. Eu conheci ela, acho que fazia umas 2 semanas, mais ou menos. E daí eu falei assim, você não tem um lugar na tua casa pra mim? Era aqui em Camboriú. Daí ela falou, eu vou fazer uma consulta, depois eu te falo. Mas eu não entendia, porque, né, consulta, tá bom, passou. E aí, nesse meio tempo, ela falou, não, tá tudo certo, você é gente boa. Tá liberada pra você é uma pessoa muito boa e vai dar certo. Então, eu fui morar com essa abençoada. E assim, só que ela me ajudava muito, porque eu não tinha nenhuma cama pra dormir na época. Um lugar onde é que eu tinha tudo, daqui a pouco eu já não tinha nada. Então, eu olhei e falei, meu Deus, lá eu tinha minha cama, minhas coisas, aqui eu não tenho nada. Tinha um colchão que eu dormia no chão da casa dela e ela abriu a porta pra mim. Aí ele ajudou a pagar o primeiro aluguel ali da casa dela, tal, pra ajudar ela.
E ele ficou por um tempo levando coisas, me engabelando assim, né? E eu aceitava aquilo, porque pensava, antes nada, né? Não ter nada, então que seja isso. E ele tentou reatar o relacionamento, mas eu decidi que eu não queria viver aquela vida. Pensei, não vou. Eu tô com dor de cabeça, ou ele foi lá, me fez alguma coisa, vou lá gastar, ou vou, né? Não era aquilo que eu queria, não era aquilo que... E eu falei assim, tá. Só que eu e essa menina, a gente saía muito. A gente saía muito, muito. Só que os lugares onde é que a gente ia, era os piores lugares que existia na face da Terra. Era assim, sabe aqueles... O final da finaleira mesmo, assim? Porque daí, aí é onde... Olha só o que Deus me mostrou. Era porque daí eu me sentia bonita. Porque tu vai num lugar onde só tem pessoa feia. Não é? Aí só tem pessoa velha, feia... Só as piores espécies. E aí você vai ser o auge, o centro das atenções. Entende? Uau, olha loucura, só. cara. Olha só. E isso foi no Celebrando a Restauração que o Senhor me trouxe. Tem muita coisa da minha vida, assim, em detalhes, que o Senhor me trouxe só no Celebrando a Restauração. Mas e era algo que tu gostava de ir? Tu gostava de ir nesses lugares? Gostava. Entendi. Eu gostava de ir porque aí eu me sentia a bonitona, né? E aí tava nesses lugares e tal. E foi ali, num desses lugares, onde eu conheci o meu esposo. Ele era desviado da igreja. Só que ele já não bebia mais. E não... Ele só ia nesses lugares pra dançar e tomar água. Era o que ele bebia. E nós chegamos nesse bailinho ali. Era um fura-bucho, assim. Era uma coisa bem horrível, pastor. Você não tem noção. Era muito ruim. E aí, quando nós chegamos nesse lugar, tava muito cheio esse dia. E tava só ele sozinho numa mesa. Aí eu olhei pra ela falou, vamos pedir pra ele pra nós colocar nossa garrafa de cerveja ali. Eu falei assim, não, ele tem cara de bandido. Não vamos. Vai saber quem é. Porque ele sempre usava um boné assim, bem baixo. Ele olhava por baixo assim, sabe? Muito estranho. E ela, capaz, guria, não é nada. Tá tomando até água. Capaz, da onde que bandido toma água? E ela toda, né? Aí eu falei, tá bom, então vamos. Aí fomos lá, deixamos... Ela pediu, né, pra deixar a garrafa de cerveja ali. E ele deixou. E ele dançava, imagina, eu amava dançar. E ele era um pé de valsa. Aí... Só que de primeiro momento ele se interessou pela minha amiga. Ele não se interessou por mim. E aí foi gerando uma amizade. A gente saía pra fora. Na época eu fumava, eu saía pra fora fumar. Quando nós voltava... E eu não tomava cerveja do que tinha ficado. Eu falava assim, vai que ele colocou alguma coisa, sei lá, eu tenho medo de droga, essas coisas. E assim foi. E ele era bem tranquilo, né? Era de boa. Muito de boa. E aí começamos a dançar e tal, não sei o quê. Ele levou nós pra casa. E assim começou. Foi ali onde eu conheci ele. Eu tinha recém rompido o relacionamento com aquele abençoado lá. Mas ele ainda tava ali, ele ainda tava nas voltas, né? E aí, nessa época, eu trabalhava num salão em Balneário. Eu comecei a trabalhar lá. E nesse salão de beleza, o meu patrão... Tinha uma cabeleireira que trabalhava. Só que esse meu patrão, ele era bem visionário. Só que ele era um pouco... E aí, ele falou assim... Eu vou te fazer uma proposta. Ele descobriu que eu fazia cabelo... Ele falou assim, eu vou mandar minha cabeleireira embora e vou te pagar tanto. E vou te dar mais uma comissão. Nossa, pra mim, eu falei, uau! Na época ali era em torno de 4 mil reais, mais ou menos. E mais a comissão. Meu Deus, tava no céu. Falei, e ainda na área que eu gosto. Ele falou assim, mas só que você vai ter que fazer tudo no salão. E eu tinha muito medo na época. Eu falei assim, como é que eu vou fazer? Não. Vai que dá certo. Que qualquer coisa manda pra mim. E eu comecei ali desenvolver. E aí, eu lembro que como eu não tinha finalizado o curso, eu tinha feito algumas partes só de cabelo. E eu pensava assim, meu Deus, e agora? E aí, eu lembro que eu pedia pra Deus me ajudar. E eu lembrava do passo a passo, então eu fazia o procedimento. E dava boa, nunca deu ruim. Graças a Deus. Uau, Deus mesmo. Era Deus já ali. Porque era o propósito, né? E aí eu ficava, esse abençoado indo no salão e o outro ia, quando eu conhecia. E aí o Valmir, ele sempre nesse interesse com a Nina e tal. E aí eu falava assim, meu Deus. Daí ela, não, eu não quero nada com ele. Se tu gostou, pega que é teu, porque eu não quero.
E aí eu falei, meu Deus, e agora? E aí tá, ele dançava bem, sempre tava de carrão. Eu falava assim, né, é um partido. Pensava assim, né, comigo. E assim foi. E a gente começou a namorar. A gente começou a ficar junto. Não, mas não vai ser nada sério. Vai ser algo assim bem... A gente vai ficar junto, mas não vai ser nada. Tu fica no teu canto, eu fico no meu. Tu sai pros teus lados, eu saio pros meus. Então tá tudo certo. E assim foi acordado. Só que quando a gente viu, a gente tava mais próximo do que nunca. Muito, muito próximo. E aí, acho que com 3 meses de relacionamento, mais ou menos, a gente... eu morava numa kitnet, tinha saído da casa da Nina e fui morar sozinha, na frente da casa desses meus patrões ali. Eles me ajudaram muito, esse do salão ali. Era na Barra. E aí entraram na minha kitnet e fizeram uma bagunça, tu não tem noção. E aí, nesse meio tempo, ele falou assim, então vamos morar comigo. Tu tá pagando um aluguel, eu tenho meu apartamento, então vamos morar comigo. Aí eu falei, será? Tá, aí fui. Meu Deus. Eu trabalhava até 10, 11 horas da noite. Ele sempre chegava às 6 da tarde em casa. E aí, nesse tempo, nenhuma das minhas filhas estavam comigo, era só nós dois. E aí, ele chegava em casa, eu não tava, ele ia pra rua. Ele ia pra rua, era o costume dele, chegar, não tinha ninguém em casa, ele ia pra rua. E aí, nesse meio tempo, ele tinha se separado já da segunda esposa. Quando eu conheci meu esposo, ele já era separado da segunda. Então, eu não fui o pivô de nenhum, né? E só que ele ainda encontrava ela, de vez em quando. E eu não sabia. Até que ela entrou em contato comigo e começou a me contar. E ali virou um inferno. Entre muitas indas e vindas, a gente se separou muitas vezes. E ele já era conhecedor da palavra. E eu sempre, fumando meu cigarro, tomando minha cerveja. E ele expressava o desejo de ir na igreja. E ele falava, vamos pra igreja? Eu falava, que igreja? Vou fazer o que na igreja? Eu era devota de Nossa Senhora Aparecida. E ele conhecia a palavra. Ele saía de manhã para trabalhar, eu pegava a minha Nossa Senhora, botava lá, pegava uma velinha, acendia e saía trabalhar. Ele chegava antes, quando ele chegava, apagava a minha vela, jogava fora e guardava a santa. E ele já conhecia a verdade, né? Mas ainda não tinha tido um verdadeiro encontro com Jesus. Então, nesse meio tempo... foi assim um relacionamento bem conturbado, muito conturbado. E eu queria que ele me desse atenção, ele não dava daquele jeito. Ele é um pouco mais velho do que eu e era uma pessoa assim bem ogra, muito. E meu Deus, eu falava não. E daí sempre nós se separava. Aí ele sempre voltava, ia lá me buscava e voltava para casa. Nesse meio tempo a gente ficou um tempo bem assim. Aí ele falou, vamos para a igreja. Se a gente for para a igreja, a gente vai melhorar a nossa vida, vai ser algo bom para mim e para você. E daí ele falava, quando Jesus te pegar, esses teus vícios vai tudo embora. Jesus vai tirar o vício do teu cigarro, o vício do teu... Daí eu não queria ir para a igreja, porque aquilo dali para mim era meu, sabe, meu refúgio ali. E aí até que um dia eu falei, eu não lembro, pastor. De verdade, foi tão rápido o que Deus fez na minha vida. O meu encontro com Jesus foi tão rápido que eu não lembro assim, né? Eu lembro que eu fui pra igreja, eu fui. E quando eu cheguei na igreja, logo as primeiras vezes que eu ia, assim, eu sempre encontrava a Pã e a Sheila. E ela sempre, assim, muito... Ai, amiga, tudo bom? Que bom que você tá aqui, que bom ver você, não sei mais o quê, que bom que você veio. E eu me sentia importante, assim, né? Eu falava, nossa, mas elas nem são minhas amigas, me chamam de amiga. Eu ficava assim, né? E aquilo me cativou. Eu comecei a sentir algo assim. E eu lembro que eu ia pra igreja, eu chorava muito com o hino. Aquilo começou a tocar dentro de mim, sabe? De uma maneira assim, muito, muito forte. Só que eu ia pro culto e de lá nós ia pro bailão. E ele tinha entendimento. Só que eu lembro que, o Valmir, ele foi muito sábio nessa época. E ele falava, você sabe que não pode, mas vamos, eu vou por causa de você. Eu falava, como não pode? Eu fui lá, não fui na igreja, agradeci a Deus, já rezamos, já tá tudo certo. E nós ia. Até que um dia, pastor, eu fui na frente, alguém orou por mim, e eu saí daquele culto e não saí da mesma maneira. Eu não me lembro ao certo. Eu só sei que eu cheguei nesse lugar, no mesmo lugar onde eu conheci meu esposo. Quando eu entrei naquele lugar, eu pedi a primeira cerveja. Eu sempre chegava e pedia balde, assim, de cerveja. E aquele dia eu só quis uma. Eu falei, não, vou pegar só uma.
E ele ficou me olhando. Nós não chegamos nem a dançar uma música. Eu comecei a olhar para as pessoas, eu comecei a olhar para aquele lugar. Eu comecei a sentir um cheiro ruim, um cheiro de coisa podre, um cheiro, era muito ruim aquele cheiro. E comecei a olhar para as pessoas e comecei a falar, meu Deus, que gente feia. Que gente feia, vamos embora daqui, eu não quero ficar aqui. E eu lembro que para mim ali, eu falei, meu Deus. E pastor, eu nunca mais voltei. Uau. Eu nunca mais voltei. A gente ia num outro, assim, que era um bailinho, mas era num Pesque Pague, era uma coisa assim mais clean, não era tão... E já não era mais, antes a gente ia sexta, sábado, domingo, segunda, porque tinha a segunda da ressaca lá. Aí saía na quarta, era quase todos os dias. E bebia muito, bebia muito. Eu lembro que quando eu conheci ele, eu bebia todos os dias. Eu já era uma alcoólatra. E ele falou pra mim, você é uma alcoólatra. Quem bebe todo dia é alcoólatra. E eu falava, você tá louco? Como? E aí ele falou, não, você quer viver comigo, você vai beber só na sexta, no sábado e no domingo. Aí tá. Aí depois ele cortou. Agora você vai beber só no sábado e no domingo. Aí depois foi só no domingo. E aí era bem esporadicamente, assim. E eu lembro que eu comecei a ir. E comecei a participar de um GPS. Me chamaram, me convidaram para participar de um GPS e eu fui. Só que quando eu cheguei nesse GPS, como ele aprontava muito para mim, assim, das coisas que eu já lembrava que ele fazia, mas... servia uma xícara de café. As irmãs, assim, era uma cela só de mulheres. Um GPS de mulheres. E as mulheres, eu era muito confrontada nessa cela. Porque elas falavam como que uma mulher deveria ser. E eu não era nem um pouco parecida com aquilo que elas falavam que eu tinha que ser. Eu saía de lá, pastor, indignada. Eu falava assim, quê? Como? Ele apronta, vocês nem sabem o que o meu marido faz pra mim, o que ele já fez pra mim. Eu vou para a igreja, olha como que eu sou uma cristã já. Imagina. Fazer café, mulher sábia. Que? Aí eu fui ler Provérbios, eu falei, quê? Mulher sábia, edifica sua casa, a tola destrói. Eu falava assim, não, eu vou continuar destruindo então, porque eu não vou ser essa mulher sábia. Pra mim não é mulher sábia, é mulher idiota, eu falava, né? Porque eu cresci vendo a minha mãe daquela forma. Então, eu falava, não, eu não vou ser trouxa. Nunca. E eu lembro, pastor, que toda terça-feira, quando eu ia para essa célula, tinha uma rotatória que eu fazia para poder chegar na célula. Eu dava umas 3 voltas de carro. E aí, Satanás falava, não vai, olha lá o que elas estão falando. Olha o que você vai se tornar. E o Espírito Santo falava, vai, tem algo para você preparado. Sempre era uma guerra. Eu sempre chegava atrasada. Toda vida eu chegava atrasada, porque eu ficava nessa guerra. Sempre era uma guerra. Até eu chegar nesse lugar. E toda vez que eu chegava, eu era assim, ó, muito... E eu fumava na época. E eu lembro que tinha a pastora Marielle, esses dias até ela tava falando, meu Deus do céu, você chegava na cela, você tinha um cheiro de cigarro, eu queria te matar. E Jesus mandava eu abraçar você. E eu lembro assim, sabe? E aquilo dali era algo que eu nunca tinha tido da minha mãe, por exemplo. Eu nunca tive isso da minha mãe, esse amor, esse carinho. E eu comecei a ter delas. Eu chegava lá, eu era muito bem... Eu amava chimarrão. Então, a anfitriã da casa, ela descobriu que eu sabia que eu gostava de chimarrão. Ela sempre tinha um chimarrão preparado. Então, era uma isca, sabe? Pra me pegar. E eu tomava aquele chimarrão e ficava ali, elas contando e eu olhando. E eu falava, meu Deus do céu, não pode. Eu ficava muito confrontada, só que eu fazia. Tipo assim, na semana, ali eu levava o café, e mudava algumas coisas. Só que aí eu descobri que tudo aquilo que eu apontava nele precisava mudar em mim, não era nele. E aí, muito mais. Teve um dia que uma das irmãs ministrou como era o casamento dela e foi como se eu me vi ali, ela contando a história da vida dela, e eu falei assim, meu Deus, é igual eu. E aí, quando ela contou o que Deus fez na vida do esposo dela, eu falei, meu Deus, eu preciso fazer isso. Ah, mas daí eu vou ter que me submeter, eu que vou ter que pedir desculpa, eu que vou... Mas eu ficava naquele confronto. Mas quando chegava a circunstância, eu cedia, eu obedecia, né? E assim foi indo. Até que eu me resolvi entregar minha vida verdadeiramente para Jesus. Só que como eu fumava, o Vamir, ele é muito religioso. Ele falava, você só pode descer as águas do batismo depois que você parar de beber e de fumar.
E eu falava, meu Deus, mas eu quero fazer esse negócio que eles fazem, descer lá nas águas, se batizar, eu quero isso. E eu lembro, assim, que era muito forte na minha vida. E ele falava, não, você não pode ainda, só depois que você parar de beber e de fumar, ele falava. Só que na época não tinha tanto discipulado como hoje, aquele acompanhamento, que a gente tem alguém que você pode chamar para conversar, para te direcionar. Então eu era meio perdida e também não gostava muito. Se alguém me falasse alguma coisa, eu já ia pra 6. Eu era bem, né? Tinha problema com paternidade, maternidade. Então, você acha que liderança? Nunca. E elas sabiam disso também, então acredito que por isso que elas não me chamavam tanto. Mas eu lembro que, assim, ó, houve um quebrantamento muito grande naquele GPS, pastor. Houve um quebrantamento muito grande. A minha vida nunca mais foi a mesma. Então, assim, pra mim, hoje, o GPS foi o hospital da minha vida. O GPS foi o hospital da minha vida. Foi onde eu comecei a conhecer esse Jesus. Através daquelas mulheres muito machucadas, que algumas ali não tinham ainda o casamento restaurado, mas elas já tinham entendido o lugar delas. E eu falava assim, uau, mas como que você consegue? E elas contavam o testemunho e era, né, recebia oração e não era uma célula, um GPS da mesma maneira. Eu nunca mais fui no GPS igual aquele. Era um mover do Espírito Santo sobrenatural. Era diferente. Era diferente, era muito forte, assim. E aí eu lembro que eu fui num culto de domingo de manhã. Eu cheguei na igreja e eu tinha... Não era no culto do domingo de manhã, pastor. De manhã, eu tinha comprado uma carteira de cigarro. Eu já não estava fumando tanto como eu fumava antes. Fumei um cigarro e fui pro culto à tarde. Quando eu cheguei na igreja, eu fui pra frente. E eu lembro que foi a pastora Gi que veio orar por mim. E quando a pastora orou por mim, ela disse assim, Deus quer fazer uma obra muito grande na tua vida. Só que tem coisas que você precisa largar. Bem assim. E na hora me veio o cigarro. Me veio a imagem do cigarro. E mal eu sabia, eu cheguei em casa, eu falei, eu não vou fumar mais. E eu sempre guardava o cigarro. E naquele dia eu fui lá na pia de casa, da cozinha. Eu tinha um lixeirinho pequeno, tinha lixo lá dentro. Eu peguei a minha mão, tirei o lixo. Não sabia, mas era um ato profético que eu estava fazendo. Tirei todo o lixo, peguei a carteira de cigarro e coloquei lá. E peguei o lixo e botei em cima, pastor. Uau. E eu nunca mais fumei. Depois desse ato, eu nunca mais botei um cigarro na minha boca. Glória a Deus, mano. Foi assim, ó, tudo aquilo que Deus veio fazendo na minha vida foi muito profundo, sabe? Assim, só que nem eu entendia. E eu tinha entregado o cigarro. E aí, chegou o final de semana, eu falei, agora eu quero beber? Mas eu pensei, tá, mas se eu beber, eu vou querer fumar. Vou ter que parar de beber também? Foi desse jeito. Aí eu falei, tá, então eu vou parar de beber. Aí fiquei. Eu lembro que eu fui um final de semana na minha mãe, tava os meus tios, e eles riam muito. Ah, pronto, agora virou crentinha. Vamos contar nos dedos quanto tempo vai durar isso daí. E assim foi. Só que essa minha entrega, esse meu encontro com Jesus, ele foi muito forte na minha vida. Porque ele mudou as minhas vestes, ele mudou os meus vícios. Foi algo assim sobrenatural, que ele movia comigo em casa e eu chegava no culto e Deus usava o que tava, aquele mover, aquele ambiente só pra selar. Era tipo assim, pra ele dizer, ó, tá vendo, filho, eu tô falando com você, sou eu que tô falando contigo. As minhas vestes eu colocava, pastor, eu sempre fui de usar roupa muito curta. Então, quando eu comecei a ir pra igreja, eu já tinha aquele simancol assim, né? Então, já não colocava coisa muito decotada, muito justa, muito... Mas eu sempre usava muito salto, assim, sabe? E aí eu lembro que eu tinha muito medo das mulheres lá da frente, as do fogo ali, as profetas. Porque as pessoas iam lá na frente e eu cresci com meu pai. Meu pai tinha muita raiva de crente. E aí meu pai falava assim, esses pastores são tudo ladrão, não sei mais o quê. E eu tinha esse bloqueio, né, pra ir pra igreja. E meu pai falava assim, eles não caem nada, as pessoas... Sabe o que acontece? Eles vão lá atrás antes do culto e o pastor paga. E as pessoas fingem só pra eles filmar, tirar foto, dizer que é Deus que tá fazendo, não é nada. E eu tinha isso comigo, que as pessoas recebiam pra cair. E aí eu lembro que eu ia de salto lá pra frente. E as irmãs vinham orar por mim. Imagina?
Devia ter uma legião, né, pastor? E elas vinham orar por mim. Só, graças a Deus, nunca manifestei. Deus foi bom comigo. E aí, eu ia com aquele salto muito alto. E elas oravam e eu ia pra frente e ia pra trás. E me segurando, né? Muito firme, assim. Com medo de cair. Eu falava, não, mas elas vão me derrubar nada. Mas eu já sentia muito forte a presença de Deus. Mas eu tinha aquele medo, né? Aí um dia eu falei assim, não, eu vou de tênis. Vou de tênis que eu quero ver elas me derrubar. Foi o dia que eu caí. Uau. A primeira vez. Pastor, foi algo sobrenatural, porque elas oraram e não demorou muito e eu caí. Quando eu caí, e eu fui a última a levantar. Quando eu caí, que eu olhei assim, que eu virei pra cima, que eu olhei, eu via pé, sapato, joelho, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E eu ouvi as pessoas falando, Deus falando comigo, e era algo assim, eu falava assim, meu Deus. Aí quando eu abri o olho, eu falei, o que aconteceu? E aí a irmã veio, me levantou, e eu sentei, assim, eu não conseguia caminhar. E aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu fiquei pensando, porque algo assim foi muito louco aquilo, sabe? E eu nunca tinha vivido aquilo assim, sabe? E eu ia, então toda vez que eles faziam o apelo, eu ia lá na frente, porque eu queria aquilo lá de novo, né? Eu queria cair, eu queria... E tinha realmente muita experiência com Deus. Muita experiência com Deus ali. E eu creio que todas as vezes, pastor, que eu ia pra frente no apelo, Deus me curava numa área. Eu tenho certeza absoluta. Eu creio. Sabe, assim, porque o Valmir, ele era muito religioso. Então, ele demorou um tempão até ele aceitar Jesus verdadeiramente e descer as águas. Ele não era batizado. Uau. E aí, a gente já tava na igreja, já tava, assim, bênção. E... eu sempre fui, assim, de muitos amigos, onde eu passei. Sempre fiz muita amizade, muita... E ali as irmãs sempre vinham conversar, e nós sempre conversando e contando história e tal. E ele ficava muito brabo, porque ele era o último a chegar e era o primeiro a ir embora. Então, eu já ficava, às vezes, no final do culto com as irmãs, e ele ia lá pro carro e ficava muito brabo. Ele falava assim, meu Deus... pra que demorar tanto? Já não orou? Já não viu tuas amigas? Agora vamos embora. Nossa. E o Valmir, ele sempre foi muito carrancudo. Ele chegava na igreja assim... ele não falava com ninguém. Tipo, paz, boa tarde, tudo bom? Era assim, muito, sabe, assim, guardado. E ele morria de medo das profetas, né? Porque ele aprontava. Eu posso contar. Glória a Deus. Ele aprontava e aí ele corria das profetas, né? Ele tinha medo, ele sabia, porque ele veio da igreja Deus e Amor. Então ele era... sabia que tinha revelação. Sim, então ele corria das profetas. Perna pra que te quero. E aí, com um ano de relacionamento, eu fui conhecer a minha sogra. Cheguei na minha sogra e eu já bebia. Preciso contar essa parte. Cheguei na minha sogra e eu já bebia. Eu bebia ainda. E aí, a minha sogra olhou bem pra mim. Aquela senhorinha do coque. Ela olhou bem pra mim, bem séria. Ela falou, você bebe? Eu falei, bebo. Fuma também? Eu falei, fumo. Eu vou orar. Eu vou orar, porque se você for a mulher que... porque Deus falou que tem uma escolhida pro meu filho. Mas eu vou orar. E se for você, quando você voltar aqui de novo, Deus vai ter que te arrancar todos esses teus vicinhos que tu tem. Desse jeito, ela falou pra mim. Pastor, sério, deu um ano. Nesse um ano, todo final do ano a gente ia pra minha sogra. Ali, né? A primeira vez eu fui, eu bebia. Um ano eu fui, eu já tava bebendo cerveja sem álcool. Ainda assim, ela... né? Mas eu creio que foi um processo. Porque eu ia pra minha família, então eles bebiam muito. Então eu sempre tinha necessidade de estar tomando algo, né? Até acredito que foi um processo pra Deus me curar. E aí... quando eu voltei, eu não falei nada. A terceira vez que eu voltei na minha sogra. Nós não contamos, não falamos nada. Porque até então ela fala que a nossa igreja é uma igreja mundana. Não é uma igreja assim, né? E aí, quando eu cheguei, quando eu voltei, na terceira vez, no terceiro ano de casamento, ela olhou pra mim e falou, ué, não vai comprar tua cervejinha? Eu falei, não, dona Rosa, não tô bebendo mais. Ela levantou as duas mãos pro céu e falou, glória a Deus. Agora sim. Agora sim. E aí foi assim, né, por um tempo. E aí, logo depois ali, quando nós voltava, assim, pra mim era muito difícil. Porque ela queria que a gente fosse pra igreja deles. Só que eu sempre gostei de me maquiar, arrumar meu cabelo, fazer as unhas. Só que eu nunca vi isso como um pecado.
Então, para eles, assim, uma religiosidade. Então, ela sempre me julgava muito. Ela nunca acreditava, assim, né? Só que, a partir do 4º ano, a gente começou a fazer escolas, começou assim, né? Ali se edificar. E aí, a gente começou... Tudo aquilo que a gente recebia, a gente compartilhava com eles quando a gente ia para lá. Então, aquilo começou a mudar a ótica deles, né? Só que nesse meio tempo, eu tive um encontro com a religiosidade. Eu encontrei Jesus, mas eu tive um encontro com a religiosidade. Então, outra hora, meu esposo me encontrou num quadro totalmente diferente. E ele me resgatou, ele foi meu resgatador. Ele me resgatou e me levou para Jesus. Eu encontrei Jesus, só que eu encontrei a religiosidade um tempo depois. Então, para mim, tudo não podia. E aí, veio o adultério novamente no meu casamento. Para mim, pastor, foi muito difícil. Porque a gente já estava na igreja. Eu já tinha abandonado o mundo. Eu já não fazia coisas erradas. Eu já queria uma vida melhor. Eu já entendia aquilo que Deus tinha. Mas ele não queria, sabe? Assim, ele ia porque eu empurrava. Quando eu tinha alguma coisa de homens, eu sempre... Ai, você vai, não sei mais o quê. Não me escreve que tu vai passar vergonha. Não vai, eu não vou. Tu viu que ninguém me cumprimenta? Não sei, mas era ele, né, que não se abria. Ninguém me cumprimenta, ninguém me chama, eu não vou. E eu chorava muito, eu ia muito na intercessão. A intercessão da igreja, assim, foi aonde me deu muito fôlego. Só que nessa época, quando aconteceu tudo isso, eu não tinha entendimento. Então, eu contava tudo pra minha mãe, contava tudo pro meu irmão, pro meu pai, pra família toda. Contava. E aí, nessa época, minha mãe começou a falar, vem embora, vem embora, vem embora. E daí, nesse meio tempo, o pai da minha filha saiu da cadeia. Aí ele resolveu que queria ser pai. Aí nesse meio tempo a Paloma ficou esse tempo lá com ele e a Paloma não voltou mais. E eu creio que foi Deus, porque nesse tempo ali, em tudo isso dali, o Senhor tinha me pedido o meu trabalho. E eu entreguei o meu trabalho, eu dei todas as coisas do salão, eu fechei o espaço para voltar dentro de casa. Só que eu comecei a atender aleatoriamente, de novo. Eu obedeci, mas não obedeci como Deus tinha me ordenado. Então, para mim, era muito difícil pedir pro meu marido R$5 para comprar um pão. Porque eu sempre fui de trabalhar. Eu nunca fiquei em casa. Eu nunca fui cuidada. Eu nunca... Dessa maneira, assim. Então, para mim, era uma afronta. Na minha cabeça, o que Satanás colocava era que ele queria me aprisionar dentro de casa. Queria que eu lavasse, passasse, cozinhasse. E que ele fosse pra rua pra aprontar. Então, Ele ia me mandar, né? Eu não entendia a submissão de mulher. Então, eu tinha muito confronto ali entre nós duas. E aí, eu tentava explicar as coisas pra ele e ele não entendia. Ele não queria, na verdade. Só que eu também não mudava como deveria ser. Teve muita coisa ali que eu não vigiava, que eu não... Enfim. E aí, nesse meio tempo, foi quando eu falei, não. Eu não aceito. A gente já estava na igreja, Pra mim caiu o meu mundo, pastor. Pra mim foi muito difícil, assim, sabe? Eu comecei a olhar pra ele, não via mais ele como meu esposo, já não via mais, e a gente já tinha casado. Não via mais... Não queria mais aquilo. Eu falei, não, eu aceitei tudo aquilo ali quando eu estava lá no mundo. Eu falei, hoje eu não traio mais você, hoje eu não vivo mais uma vida promíscua, hoje eu tô em Cristo, se você não quer essa vida, então... E a minha mãe falava muito comigo. Só que nesse meio tempo, a minha mãe, ela participa de outras coisas, assim, né? Que eu respeito e acredito muito, né? No que ela vai, enfim. E aí, uma profeta. Eu cheguei, né? Tá, deixa eu organizar que essa parte é bem difícil. Foi uma parte muito difícil da minha vida. Porque nesse tempo, pastor, eu já tinha conquistado a minha casa. E era uma casa, assim, que eu amava a minha casa. Era como eu tinha pedido pra Deus, era como... Né? E aquilo ali era como um troféu pra mim. Nós estava assim, bem estabilizado, assim, financeiramente. Então, pra mim, caiu meu mundo. Pra mim, foi muito difícil, assim, viver tudo aquilo. E as irmãs vinham, elas conversavam, elas falavam. E eu olhava e eu falava, não, eu não quero, eu não vou. Ele não quer mudar. Ele não vai mudar nunca. Eu não conseguia ver ele daquela forma. E eu não ouvia mais ninguém. Então, eu fechei meus ouvidos, fechei meus olhos e eu não via e nem ouvia ninguém. Então, nesse meio tempo, eu decidi a separação. Então, eu fui embora para Timbó de novo, lá para minha mãe. Só que quando eu cheguei lá,
Aí, nesse meio tempo, ele ficou muito desolado. Ele falou, não, então eu vou vender a casa. Eu falava, não, porque a gente tinha uma casa, era uma casa embaixo e uma casa em cima. Então, a gente alugava, dava pra ficar de boa, assim, sabe? Pagar a prestação, tranquilo, não precisava de se desfazer. Mas ele quis vender. Então, a gente botou fora, foi bem, a gente deu, assim, foi dado a casa. E, literalmente, quando Satanás, ele vem, é pra matar, roubar e destruir. E ele desconstruir veio, também, né? Ele veio, ele roubou minhas filhas. Ele veio, ele roubou meu casamento. Ele veio, roubou minha casa. Ele me deixou sem nada de novo. E eu acho que... por tantas vezes perder tudo, eu acho que voltou de novo aquilo, né? Aquele sentimento de... meu Deus, e agora, né? Então, eu fui pra minha mãe, não olhei pra trás e eu fui. Quando eu cheguei lá, fui muito bem recebida, já aluguei um lugar, já comecei a trabalhar num lugar de novo, olha só, retrocedi. Outra hora que eu trabalhava pra mim, lá eu comecei a trabalhar numa empresa. E só que aí eu comecei a buscar, comecei a pedir, Deus, não me deixa voltar, não me deixa voltar. Eu tinha muito medo, pastor, de voltar a fazer as velhas práticas. Então, eu ia pra minha mãe, a estratégia que Deus me dava. Eu ia pra minha mãe perto do meio-dia, que era o horário que eles já tinham tomado. Então, eu almoçava, ajudava minha mãe na louça e corria pra minha casa. Vazava. Pra não ficar naquele ambiente de bebida, porque eu tinha muito medo. E aí, encontrei uma igreja remanescente em Timbó, que é muito parecida com a nossa. Nossa, eu lembro que quando eu encontrei aquela igreja, foi porque eu fui pagar um negócio pra minha mãe na Celeste, que era bem na frente. E foi Deus, literalmente, porque era uma igreja grandona, eu olhei remanescentes. Falei, será que é uma igreja? E aí, fui lá na porta, olhei os dias de culto e tal, e comecei aí. Quando eu pisei naquele ambiente, falei, uau, é aqui. E ali eu me agarrei, pastor. Ali eu me agarrei. Eu ia, assim, em todos os cultos que tinha e fui. E aí, eles estavam implantando ali o GPS nesse tempo. E eu fui, me instruíram para ir no GPS de mulheres separadas. Aí fui nesse GPS, quando cheguei nesse GPS, foi uma luta, eu lembro. Eu não conseguia encontrar o lugar. Eu falei, mas tem algo nesse lugar, eu vou. Cheguei atrasada e fui. Quando eu cheguei lá, as mulheres e tal. Ah, mas conta um pouquinho da tua história. Ninguém me conhecia, pastor, ninguém. Antes de eu ir embora, Deus mandou todas as profetas que tinha em Camboriú. Todas, sem exceção de nenhuma. Minha filha, pensa bem, vamos orar, ver o que Deus está falando. E eu não queria ouvir ninguém. Eu já não ouvia mais a Deus, não queria ouvir ninguém. E aí, eu não conhecia ninguém naquele lugar. E elas não conheciam a minha vida, pastor. Sim. E Deus falou assim, é hoje. E nesse meio tempo, o Valmir, ele ia para lá. Foram 8 meses que a gente ficou. Só que quando ele chegava lá, eu me lembrava de tudo que ele tinha feito. Aí eu fazia ele voltar. Aí ele voltava. Daí ele chorava. Nesse tempo, pastor, foi aonde ele encontrou Jesus. Uau. Foi aonde ele verdadeiramente entregou a vida dele para Jesus. Foi aonde ele se firmou no GPS. Então, outra hora que eu implorava para ele ir ao culto, ele ia de manhã, ele ia de tarde, ele ia de noite. E ele tinha muito medo de cair de novo, né? Então, ele sempre estava buscando. E ele chegou numa célula de homens. E chegou nessa célula de homens e ele contou o testemunho dele. Ele falou assim, eu quero lutar pelo meu casamento. Eu quero meu casamento de volta. E esses homens da célula, na época, falaram, então, nós vamos fazer um propósito de jejum e oração nas madrugadas. E ela vai voltar. Deus vai mudar esse decreto. Pastor, eu olhava para ele, eu não conseguia ver ele como meu esposo mais. Eu olhava e eu falava assim, que bom que você encontrou Jesus, que bom que você está buscando, que bom que você está tendo experiência, mas para mim não serve mais, eu e você não tem mais. Ele pediu o advogado fez, nós pagamos o divórcio e era só assinar. E aí, sempre quando eu falava assim, essa semana eu vou para Camboriú resolver isso daí, não sei mais o que. Eu não conseguia ir, ficava sem dinheiro, Deus fechava as portas. E levantava alguém para me mandar mensagem. Irmã, eu sou esposa do fulano, que vai na cela com o teu marido. E as mulheres começaram a me mandar mensagem. Entendi. Olha, meu esposo era assim, mas Jesus fez a obra, não sei mais o quê. Teve uma que contou um testemunho muito parecido. E ela disse, olha, Deus vai fazer a obra na vida do teu esposo, porque agora ele tá buscando. Ele tá indo. Aí eu vinha de lá pra cá, eu atendia as mulheres a domicílio, as mulheres da igreja.
E chegava na casa delas, elas falavam assim, meu Deus, o irmão tá firmado. Ele tá em todos os cursos, DNA, sexualidade, tudo curso que tem na igreja ele tá fazendo, ele tá buscando. E eu, que bom pra ele, que bom, a varoa que ele encontrar agora vai, né? E eu não queria saber. Pra mim, nosso relacionamento tinha acabado, era isso. Só que quando eu me via sozinha, eu tinha saudade. Então eu falava, não, então vem me ver, eu quero te ver. Aí ele ia. Quando ele chegava lá, foi algumas vezes. Ele chegava, pisava o pé, ou às vezes eu ia buscar alguma coisa, fuçar, porque eu era muito de mexer no telefone. Até isso Deus me curou. Eu era muito assim, sabe? E é aquele negócio, às vezes a pessoa nem tá fazendo nada. Satanás, ele bota o negócio ali pra você ver. É muito louco assim, sabe? Eu lembro que ele voltava chorando e ele falava, e ele me mandava áudio, ele falava, eu não vou desistir. Eu tô orando e Deus falou pra mim. Ninguém falou. Foi Deus que falou pra mim que você vai voltar. E eu só ria dele. Eu falava, Deus falou. Como é que não fala comigo? Claro, eu não queria ouvir, né? Cheguei nessa célula, pastor. Quando eu chego nessa célula, as mulheres ouviram um pouquinho do meu testemunho e tal. Aí teve uma que falou assim, mas você já assinou o divórcio? Eu falei, não assinei. Tá lá, mas a gente não assinou. E dela, não falou nada. Fizemos o GPS. Ao final do GPS veio essa. Mal eu sabia, era uma profeta do Senhor. Veio marchando, pastor, na minha direção. Eu me lembro assim, com muita exatidão que ela falou pra mim. Porque eu nunca tinha vivido aquilo. Eu sempre ouvia os milagres e as experiências de ouvir falar das pessoas. Eu não tinha vivido aquilo. Então ela disse assim pra mim, não te tirei você, do meio da tua parentela? O que você tá fazendo aqui novamente? Uau. Você já se esqueceu do lamaçal da onde eu te tirei? Da onde eu te arranquei? E você tá aqui de novo? Fui eu que enviei o meu filho amado. Assim ela se referiu ao Valmir. Para te resgatar da onde você estava. Então agora que é para você ganhar ele para mim verdadeiramente, você virou as costas. E aí começou a falar muitas coisas em detalhes da minha vida. Que só Deus sabia, aquelas mulheres não sabiam. E eu contei a minha história para a mulher e aí ela falou que ela disse assim, olha, foi muito forte o que Deus me usou para falar para você e eu vou te dizer uma coisa para ti. Eu nunca, fazia um tempo que Deus, ele sempre me mostra as coisas, eu sempre entrego, eu sempre retenho aquilo que Deus fala. Só que hoje ele tá me impelindo a te entregar toda a profecia, tudo aquilo que ele quer que você escute. Tudo aquilo que Deus tem para tua vida tá lá, naquele lugar. E ele quer te usar lá, aonde você teve um encontro com ele. E se você não voltar em obediência ao que ele tá te pedindo, ele vai tocar naquilo que você mais ama. Uau. Nesses 8 meses, pastor, que eu fiquei lá, as minhas filhas não voltaram para mim. Elas não vieram comigo. Porque não tinha a ver com o meu esposo, a culpa não era dele. Entende? Da maneira que ele era, a culpa não tava... Era eu, Deus estava tratando a mim, não era ele. Só que eu não conseguia ver, para mim foi muito difícil. E ela falou, aí o Senhor falou para mim através da vida dela, e quando ele te procurar, você vai ouvir o que ele tem para falar. Isso foi na sexta. Quando foi no sábado, tô eu lá atendendo, fazendo unha, me mandou mensagem, oi, tudo bom? Aí eu, ai meu Deus, que é? E daí na hora o Espírito Santo, atenda e converse, seja educada, porque eu sempre, pisando e não queria nem saber. E ele sempre muito amoroso, quando ele via que eu me exaltava muito, então ele parava de falar comigo, pra mim não falar, mais coisa. E aí ele disse assim, eu queria falar contigo hoje. Eu falei, não, sem chance. Eu tenho cliente até umas 10 e pouco da noite. Capaz que eu vou sair daqui 11 horas da noite pra ir para Camboriú. Nunca. Ele falou, não, mas eu preciso falar com você hoje. E eu atendi as clientes daquele dia e fiquei. O Espírito Santo, é hoje. Ele ficava falando comigo, é hoje.
cansei de brigar com o Espírito Santo e falei, tá bom, Senhor, então eu vou. E na época tava bem ali a BR 470 tava em manutenção, reforma, né? Então tinha muito buraco, muita coisa, e à noite era horrível dirigir. E eu falei, ai, Senhor, eu vou, mas é o Senhor que vai levar esse carro, porque eu não... O Senhor sabe que eu tô indo em obediência, literalmente. Então, aí fui, pastor do céu. Eu pisava no acelerador, o acelerador não acelerava, o carro vinha sozinho. Ele veio. Foi literalmente o Senhor que trouxe o carro. Uau. E aí eu cheguei, quando eu cheguei, ele falou, você veio? Eu falei, vim, né? O que tu quer tanto falar comigo? Ele falou, senta. Daí o Senhor falou assim, antes de vocês começarem a conversar, você vai falar pra ele. E aí o Senhor mandou ainda um recado pra mim, através da profecia, enquanto ela estava me entregando. Ela disse assim, o Senhor disse assim, e fala pro meu filho que eu ouvi o clamor dele. E eu vi o arrependimento dele. As madrugadas que ele passou em claro, orando e clamando por você, por vocês. E fala pra ele que eu ouvi. E aí eu cheguei nesse dia, no sábado à noite. Eu falei, tem algo que eu preciso falar pra você. Contei tudo o que tinha acontecido. E quando eu falei dessa parte de Deus, e ele falou, eu fiz uma prova com Deus. Eu falei que era a última vez que eu ia conversar com você. Se você não viesse hoje, não era amanhã, era hoje. Eu tava pronto. Eu ia me arrumar, ia pro baile e nunca mais ia pra igreja. Porque aí eu ia saber que ele não tava me ouvindo. Então, se você tá aqui é porque ele me ouviu, é porque... E aí eu falei, né, pra ele, mandei o recado, ele começou a chorar muito. Eu nunca tinha visto ele chorar, pastor. Ele era uma pessoa muito dura. Mas hoje eu entendo pelo que ele passou também. Então, por conta disso, né, a maneira dele. E eu falei assim, meu Deus, eu fiquei muito impactada porque eu comecei a ver um quebrantamento na vida dele. Sim, porque Deus já estava trabalhando, né? Na vida dele. Já estava trabalhando e automaticamente estava trabalhando contigo também, né? Sim. E aí, na automática, vocês ali, vocês fizeram, reataram e já começaram já a fluir, principalmente no Celebrando? Não, quando a gente reatou, quando a gente retornou, eu lembro que foi muito rápido. Porque o Senhor sempre falava do número 12 comigo, o número 12. E eu não entendia. Quando eu retornei para a igreja, ele sempre fazia uma mesa de governo. E eu falei assim, meu Deus. Eu cheguei no culto, que era o culto da pastora Marielle. E a pastora Marielle e o pastor Claudinei sempre acompanharam a gente. Desde lá de trás, assim. Desde o início da conversão do Valmir, sempre. São bênçãos demais. Muito, muito, muito. E aí, quando ela me viu voltando, ela abriu os braços. Eu senti Jesus me abraçando. E ela falou, uau, minha filha, você voltou pro teu propósito. E aí, eles estavam orando pela equipe das 17 horas. E aí, Deus falou com o pastor e aí falou com ela. E aí, quando eles foram conversar... E aí eles falaram, uau, meu Deus, então Deus quer, né, que eles estejam e tal. E quando nós retornamos, eles convidaram nós para subir. Era no segundo piso, nós subimos. E tinha lá a mesa. Quando eu sentei naquela mesa, eu falei, meu Deus. O Senhor falou assim, você não vai mais comer migalhas. Uau. Agora você tá sentada na minha mesa. Glória a Deus. Eu fui fugida como uma órfã. Mais uma vez. Algo que o Senhor tá me trazendo agora. E eu retornei como filha. Uau. Uma filha de Deus. E ali, pastor, assim, a nossa vida nunca mais foi a mesma. A gente foi, né? A gente serve até hoje no culto das 17 horas junto com o pastor ali, que o pastor é bênção. Nesse ano, o Valmir, ele se posicionou como intercessor. Então, é muito... Ele sempre fugiu desse lugar, porque Satanás, ele sempre acusou ele, né? Sim. Você não é digno, você não, né? Não é desse lugar. Mas ele tem entendido. E o Senhor tem usado ele de uma maneira sobrenatural. E nos usado, né? Porque aí o Senhor... Eu descobri que eu sou profeta nesse meio tempo todo ali. E eu falava assim, meu Deus. Então, muitos testemunhos, muitas coisas assim do que Deus tem feito na nossa vida. Né? É que não tem como não, diante de tudo aquilo que tu viveu, né? As feridas que foram abertas, né? É impossível Deus ele não usar cada particularidade disso que tu viveu
de uma forma que vai se alastrar para todos os cantos. Na realidade, eu creio muito que o Valmir, ele foi usado sim para te tirar de dentro de um contexto, né? Até pela particularidade de religião que ele tinha dentro dele mesmo, entendeu? Sim. E Deus usou isso para poder trazer um posicionamento até mesmo para ti. Mas, ao mesmo tempo, Deus ele não queria só trabalhar na tua vida. Deus também tinha um propósito com os dois. Então, assim, realmente era algo muito singelo com vocês dois, né? E cara, isso é muito top, assim. Porque, imagina, existe hoje, nesse exato momento, existe um homem e uma mulher brigando para não ceder para o outro, porque, de repente, vai mostrar fragilidade, vai mostrar fraqueza, vai mostrar... Nossa, se eu mostrar fraqueza, a mulher vai montar em cima de mim. Aí existe todo um feminismo, que hoje, né, o empoderamento. Nossa, se eu montar fraqueza para ele vai aprontar, eu não tenho como ser só uma dona de casa, senão eu vou viver dentro de casa fazendo, costurando, fazendo comida e ele vai estar aprontando na rua, entendeu? Então o Satanás ele usa muito isso. E sabe qual é a maior situação em que faz com que tudo isso aconteça? Se chama orgulho. Aham, sim. Porque Satanás usa um tipo de tempero que é somente dele, que usa para impedir que a gente chegue verdadeiramente dentro de um contexto de propósito, o orgulho. Sim, até porque quando tem um encontro quando você tem um encontro com Jesus, você entende que não tem a ver com o outro. Aham. Tem a ver com aquilo que Jesus é na tua vida. Aham. Não é por merecimento, né? Não é porque o outro... Não tem a ver com se ele merece ou não. Eu vou perdoar se ele merecer ou não. Não. Tem a ver com aquilo que eu sei que eu sou em Jesus Cristo. Então, não tem como. E toda mudança que você aponta no outro, tudo aquilo que você quer que o outro faça. Se ele não fez ainda, eu vivi isso, pastor. É porque ele tá olhando pra você e ainda não tá vendo Jesus na tua vida. Involuntariamente, né? Às vezes tem nem conhecendo, nem sabendo. Não tem como, não tem como. Você muda as atitudes, se você, por exemplo, outrora eu lembro que na época ali, eu não fazia café da manhã. E quando eu comecei a fazer, eu comecei a receber. Então, amor é uma troca. Exatamente. Tudo aquilo que você quer receber, se você quer ser uma mulher que o teu esposo nunca teve, você precisa mudar. Você precisa, se você quer ter um esposo que você nunca teve, você precisa ser uma esposa, uma mulher que ele nunca teve. Toda ação tem uma reação. Sempre. É uma via de mão dupla. Não tem como, você só... É a plantação. Você vai semear, você vai plantar, uma hora você vai colher. E é pagar o preço, você decidir ouvir. Se você tem uma palavra, se você tem uma promessa, e se Deus falou com você, ouça, porque eu lembro, pastor, que na época... Eu olhava para toda aquela circunstância e quando eu aprendi a orar, eu falava assim, então tá, Senhor, o Senhor vai fazer do Valmir um grande homem de Deus, assim como o Senhor sempre fala comigo, então me mostra. Eu comecei a pedir para Deus me mostrar. Então eu tinha sonhos, Deus me dava a visão com ele, daquilo que Deus... E ele já transformado, na verdade, parte do que ele é hoje. E eu olhava e falava, meu Deus, é assim que vai ser meu marido, meu Deus. Só que aí, ao mesmo tempo, vinha tudo aquilo ali. Só que teve um tempo na minha vida onde Deus ele removeu todas as pessoas que eram do mundo. Todas as pessoas que eram do mundo. E começou a me aproximar, ele me cercou de mulheres da igreja, pessoas muito cheias do Espírito Santo. E aonde elas foram me conduzindo. E aonde foi aquilo que foi alimentando dentro de mim, o que já estava dentro de mim. E me trazendo para essa verdadeira identidade. Que é a que Cristo já, né, que Jesus já tinha escrevido para mim lá atrás. Então, tudo aquilo que você vive, que você passa... eu tinha uma vida muito vazia. Muito vazia, aquela orfandade, aquela busca de coisas, em ter coisas. Eu comprava muito, pastor. Eu tinha muito sapato, eu tinha muita bolsa, eu tinha muita roupa. Era muito perfume, aquela... Sabe assim... E nunca tava bom. Tipo, era uma coisa que... E quando deu, que eu lembro que quando... os bazar, assim, foram muita cura da minha vida. Porque sempre quando tinha bazar, naquele primeiro amor... Meu Deus, eu passava a mão no meu sapato, nas minhas roupas, enfiava tudo dentro da sacola, botava tudo bonitinho e levava pros bazar. Mas mal sabia eu que... Deus, ele tava me curando, ele tava me limpando. Uau. Eu tava abençoando, mas eu tava sendo abençoada também, de uma forma. Porque... Mana, top demais.
Obrigado mesmo, obrigado. É um mix aí de muita coisa que tu viveu, Meu né? Deus. Sim, pastor. Que, cara, realmente é impossível dizer que Jesus não é aquele que faz a obra, né? Porque por mais que pro homem isso tudo que tu falou é muito fácil de digerir, né? Pra mulher já carrega um peso a mais porque tem um dedo apontado da sociedade, já é 1 milhão de coisas que acontece, né? E hoje você tá vivendo, cara, um tempo extraordinário, né? Família consolidada, casamento. Cara, eu gosto tanto de quando eu chego na igreja, vocês estão lá, sabe? Que é outro sorriso, né? É um sorriso de que realmente está vivendo uma vida com Jesus. Amém, pastor. Porque a gente já, meio cascudo da igreja, né, mano? A gente já, até no semblante, a gente já sabe, né? O que momento tá vivendo, né? Sim. Aquele que tá chegando, aquele que não consegue, sabe? Quando tu chega uma pessoa que ela tá assim de longe, tu já enxerga que ela tá sorrindo ao natural, assim, é que realmente... Esse dia até na internet eu escutei uma bobagem, né, cara? Que o cara disse que Jesus não faz ninguém feliz, né? Eu disse, cara, olha, essa internet só Jesus mesmo. Mas resumindo, mana, quero te agradecer. Obrigado, viu? Amém, pastor. Deus abençoe muito tua vida, teu casamento. Amém. Eu acho assim que tu tem ainda muita coisa que tu vai liberar, muita coisa que tu vai, que Deus vai te usar. Prepara aí essa mulherada, porque Deus vai começar a mandar, e eu acho que se já não tá mandando, Amém. né? E ele não vai ser diferente, sabe? Então, aquele negócio, mano, Deus, ele sempre toca para que você possa fazer através de você. Sim. Então, assim, cada vez que ele chega mais perto da gente, ele tira mais algo da gente para dar algo dele. Então, assim, sabe, lembra quando tu falou que tu caiu? É impossível levantar da mesma pessoa. Não. Se levantou a mesma pessoa, foi emoção. Sim. Agora, se realmente tu sentiu aquele peso da glória do Senhor, é impossível acordar o mesmo. Eu sei porque eu já vivi isso. E exatamente o que tu viveu, eu vivi. Eu disse, cara, isso aí não existe. E quando eu caí, a minha vida nunca mais foi a mesma. Mana, muito obrigado, viu? Amém, pastor. Deus te abençoe. Amém. Manda um abração naquele varão lá. Pode deixar. Que agora eu vou dar um abraço de 30 segundos nele quando eu ver. Deus te abençoe, mano. Amém, abraço. pastor. Abraço. Gente, terminando uma história, nossa, incrível, né? O que mais me chamou a atenção foi que o tamanho do buraco que traz uma rejeição, né? A rejeição ela é uma das raízes da orfandade, né? A gente vai crescendo, vai cada vez mais trazendo um endurecimento dentro do coração, e o inimigo coloca algo fundamental para que não se desconstrua essa fortaleza que ele mesmo criou dentro do nosso coração, que se chama orgulho. E aí a gente começa a praticar e fazer coisas para poder ferir geralmente pessoas que a gente ama, que na realidade não deram a resposta para a gente que a gente deveria receber. E algo muito sério diante disso é que a forma como a gente começa a fazer isso é que todo o excesso, ele denuncia uma falta. E esse vazio que tanto a gente procura, ele só se preenche com algo muito, mas muito importante, que se chama Jesus Cristo. Você pode tentar álcool, você pode tentar droga, você pode tentar pornografia, adultério, você pode tentar o que você quiser, gente. O que você não vai encontrar esse preenchimento em coisas do mundo nunca. A única coisa que vai fazer você ser completo, a única coisa que vai fazer você entender de novo quem você é no original, a única coisa que vai fazer você chegar e encostar e pegar de novo aquela identidade que foi roubada na sua infância devido ao abuso, devido à rejeição, devido a um monte de coisas que a gente faz por causa de circunstâncias da vida. Essa pessoa se chama Jesus. Ele te devolve.
Ele te devolve o respeito, Ele te devolve a vontade de viver, Ele te devolve a esperança, Ele te devolve os sonhos de novo, Ele te devolve a família, Ele te devolve a esposa, Ele te devolve a esposa, Ele te devolve os filhos, Ele te devolve e reconstrói e faz de novo. Em nome de Jesus Cristo, eu libero essa palavra para você. E que se você está nessa situação, acredite, Jesus é aquele que cura, liberta e salva. Deus abençoe a todos. Maquile Podcast.